Boa noite, queridos amigos, queridos companheiros. Que imensa alegria, que satisfação, mais uma vez, poder estar próximo de vocês, nem que seja virtualmente. Que saudade de poder abraçar a todos, saber como todos estão, de ser acolhido com um sorriso, com aquele abraço que envolve, que acolhe. Mas, pelo menos, temos essa oportunidade de, mesmo que a distância, chegarmos perto um do outro, através da mensagem do Evangelho. Muita gratidão por mais essa oportunidade desta noite. Vamos nos harmonizar com a espiritualidade, que certamente prepara com muito amor esses nossos encontros de terças-feiras. Convido a todos neste momento a fechar os olhos, serenar a respiração, limpar os pensamentos, esquecendo pelo menos momentaneamente de todos os problemas, perturbações, correria do dia a dia, para que possamos nos ligar com a espiritualidade que se faz presente neste momento. Que possamos sentir a paz e a companhia dos nossos companheiros espirituais, dos nossos mentores individuais. Que possamos, neste momento, elevar os nossos pensamentos ao Mestre Jesus. Abrir o nosso coração para nos sentir envoltos em seu imenso manto de amor, de bondade, de misericórdia. Que possamos sentir a luz do nosso Mestre descendo sobre cada um de nós neste momento, nos trazendo paz, alegria de viver, serenidade, perseverança, confiança. Que essa luz possa sempre fortalecer a nossa fé e renovar a nossa esperança. Que possamos ser perdão quando necessário. Que possamos ser a prática viva, cada vez mais, do Evangelho do nosso Mestre. Que possamos levar amor, levar compreensão, levar resignação, paciência, por todos os cantos aonde passarmos. Que possamos cada vez mais ser a representação maior da fé e do amor de Cristo em nossos locais de convivência, começando pelos nossos lares, nossos locais de trabalho, com os nossos amigos. E que, segundo o merecimento de cada um, que possamos conseguir tudo aquilo que mais estejamos necessitando neste momento. Que possamos estar receptivos, Pai, para o aprendizado dessa noite. Que levemos esse estudo para a nossa reflexão e principalmente para a nossa vivência e prática no dia a dia. Que assim seja, graças a Deus. E o Evangelho dessa noite é um tema muito especial,
tema muito bonito. Na realidade, um chamado, um pedido, mas de uma maneira amorosa, de uma maneira leve. É o capítulo 76 do Caminho, Verdade e Vida, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. O tema é edificações. E ele foi baseado em Mateus, capítulo 5, versículo 14. Esse versículo diz: Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Assim disse Jesus. Se olharmos os versículos anteriores e os que vêm logo na sequência, tem um complemento muito interessante desse texto, que sem dúvida nenhuma é um dos mais importantes da Bíblia, o Sermão da Montanha. No versículo anterior, fala: Vós sois o sal da terra. Se, porém, o sal torna-se insosso, com que se salgará? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora, ser pisado pelos homens. Aí vem o versículo do estudo dessa noite. Vós sois a luz do mundo. Não se pode ocultar uma cidade situada sobre um monte, nem se acende uma candeia colocando-a debaixo do módio, mas sobre o candeeiro. Assim, ilumina todos que estão na sua casa. Da mesma forma, brilha a vossa luz diante dos homens, para que sejam as vossas boas obras e glorifiquem vosso Pai, que está nos céus. O Sermão da Montanha fala que bem-aventurados são os mansos, são os que têm sede de justiça. Elencam várias características do bem-aventurado, justamente para dizer, para chegar no enredo final, de qual é a verdadeira missão dos discípulos. No primeiro momento, a gente tinha o entendimento de que essa missão era só dos apóstolos, mas essa missão é de cada um de nós, de levar sempre o nosso melhor em benefício do próximo, em prol do próximo. E aí o final do Sermão da Montanha é muito interessante, porque fala justamente isso. Vós sois a luz do mundo, sois o sal da terra. O que é o sal? O sal conserva, o sal dá sabor, e a luz ilumina, irradia. Nós, cada um de nós, não apenas os apóstolos, nós como seguidores de Jesus, temos essa missão de preservar, conservar, entender essa coisa da fé raciocinada, estudar, evoluir e levar os ensinamentos do Evangelho para o nosso dia a dia e para todos aqueles que cruzam o nosso caminho. Vamos à interpretação de Emmanuel. O Evangelho está repleto de amorosos convites para que os homens se edifiquem no exemplo do Senhor. Nem sempre os seguidores do Cristo compreendem esse grande imperativo da iluminação própria em favor da harmonia na obra a realizar. Esmagadora percentagem de aprendizes, antes de tudo, permanece atenta à edificação dos outros, menosprezando o ensejo de alcançar os bens supremos para si. Naturalmente, é muito difícil encontrar a oportunidade entre gratificações da existência humana, porquanto o recurso bendito de iluminação se esconde muitas vezes nos obstáculos, perplexidades e sombras do caminho. O mestre foi muito claro em sua exposição. Para que os discípulos sejam a luz do mundo, simbolizarão cidades edificadas sobre a montanha, onde nunca se ocultem, a fim de que
o operário de Jesus, funcione como expressão de claridade na vida. É indispensável que se eleve ao monte da exemplificação, apesar das dificuldades, da subida angustiosa, apresentando-se a todos na categoria de construção cristã. Tal cometimento é imperecível. O vai-vém das paixões não derruba a edificação dessa natureza. As pedradas deixam-na intacta, e se alguém a dilacera, seus fragmentos constituem a continuidade da luz, um sublime rastilho por toda parte, porque foi assim que os primeiros mártires do cristianismo semearam a fé. Aí a gente volta à época de Pedro, de Paulo, quanta dificuldade, quanta persistência, quanta perseverança foi necessária para levar a boa nova, para levar o entendimento do evangelho a todos os povos. Aqui tem uma passagem muito interessante, que fala que quando compara cada um de nós a uma edificação sobre um monte. O que isso significa? Que nós devemos nos edificar sempre, não para nos orgulharmos disso, mas para transformar com o nosso exemplo. Essa edificação significa a nossa edificação interior, o nosso crescimento, o nosso estudo, a coisa da fé raciocinada. Quanto mais a gente estuda, quanto mais buscamos esse aperfeiçoamento, essa melhora da nossa conduta, essa elevação, mais a gente atinge esse topo do monte. E se esse crescimento for pautado em valores reais e verdadeiros, ele servirá para irradiar e para iluminar todos aqueles que estão ao entorno. Uma vez eu li um poema onde falava com as pedras que encontrarem no seu caminho, ergue o grandioso edifício do teu ideal, não para te orgulhares dele, mas para que sejas merecedor. Então esse é um chamado muito grande, até bem ilustrado por Divaldo Franco, quando ele teve uma conversa com a sua mentora, com a Joana de Ângeles, aonde ela deixava claro para ele que realmente que ele estava num franco caminho de aprendizado, de evolução, mas que ele deveria entender que ele era apenas um instrumento de todo um preparo da espiritualidade. Então, para que ele nunca se orgulhasse disso, desses feitos, para que ele mostrasse o seu melhor com humildade, fosse essa luz para todos que cruzassem seu caminho. Não adianta, como fala num dos versículos aqui, não adianta acender uma candeia e colocá-la debaixo do módio. O que adianta acender uma vela e colocar uma lata em cima? Aquela luz vai iluminar alguma coisa? Não. Então não podemos ser egoístas de ter o nosso melhor, ter a nossa oportunidade de crescimento, de evolução, de estudo e guardar isso para cada um de nós. Temos que usar isso em prol de todos, em prol do próximo. E da onde que vem esse crescimento? Vem dos melhores momentos da vida? Certamente não. Certamente vem, como fala no nosso terceiro parágrafo aqui do texto. Portanto, o recurso bendito de iluminação se esconde muitas vezes nos obstáculos, perplexidades e sombras do caminho. Ninguém prometeu uma vida fácil, sem desafios,
sem superações, sem perseverança, principalmente sem resignação. E é justamente através desses obstáculos que nós conseguimos descobrir a luz imensa que tem dentro de cada um. Agora, o desafio maior é usar essa luz de maneira assertiva, de maneira doação, de maneira caridade, de maneira aceitação. Aonde fala, o vai e vem das paixões não derruba a edificação dessa natureza. As pedradas deixam-na intacta, e se alguém a dilacera, seus fragmentos constituem a continuidade da luz. Olha isso, quando é uma luz pautada em sentimentos sublimes, em evolução sublime, em evolução baseada na excelência da conduta moral, até fragmentos dão continuidade a essa luz, em sublime rastilho, por toda parte, porque foi assim que os primeiros mártires do cristianismo semearam a fé. Esses dias eu tive a oportunidade de conhecer uma pessoa muito simples, mas que me trouxe um convite de reflexão muito grande, e eu acho que vem complementar esse nosso tema da noite. Em meio à correria da minha vida, eu parei para lavar um carro num posto de Bragança Paulista, um posto de combustível em Bragança Paulista. Aí veio uma moça com um sorrisão imenso no rosto me atender. Uma moça jovem, mais ou menos de uns 30 anos, 35 anos, não mais do que isso. Bem morena, obesa, ela tem problema quase que de obesidade mórbida. E com um sorriso, ela veio, oi moça, que você tenha um ótimo dia, que Deus esteja sempre contigo. E ela que era a moça que estava lavando o carro lá no posto. Aí eu vi aquele sorriso, me desmanchou, porque hoje em dia não é muito raro a gente chegar num local e ser recebido com um sorriso tão puro de uma pessoa tão simples. Aí eu resolvi puxar conversa com essa moça, porque eu vi que tinha uma fila de carros se formando e aquela moça sozinha lavando esses veículos. E aí eu falei, perguntei o nome, ela falou Cristina. Aí eu falei, Cristina, sua vida não é fácil, né? Eu falei, olha isso, falei, que serviço braçal, que cansativo. Eu falei, quantos carros em média você lava por dia? Aí ela falou assim, graças a Deus, em dias bons, eu chego a lavar entre 30 e 40 carros. Ela falou, é uma bênção, eu tenho muita gratidão de ter meu serviço. Quantas pessoas agradeceriam de passar o dia inteiro no serviço braçal, lavando carros? Aí, para minha surpresa, para admirar mais ainda a Cristina, eu perguntei para ela se fazia tempo que ela estava trabalhando ali, que ela trabalhava com esse ofício de lavar carros. Aí ela falou que não, que ela foi mandada embora, ela é do segmento administrativo, ela trabalhava em escritório, deveria ter um salário razoável, mas que por conta da obesidade, que ela acabou sendo demitida e que não conseguiu se recolocar no mercado de trabalho. Até que chegou um ponto que ela foi despejada do lugar onde ela morava, porque ela não tinha mais dinheiro para pagar aluguel. E aí bateu o desespero com um filho pequeno, aonde morar, aonde achar o sustento. Foi pedir emprego em vários pontos comerciais. Ela falou, chegou um ponto que eu já não escolhia mais trabalhar na minha área. Para mim, qualquer ocupação era necessária para que eu pudesse levar o alimento para o meu filho. E disse que um belo dia ela parou na feira para pedir na barraquinha de pastel, um pastel para levar para casa, que ela estava com fome, não tinha que comer, um pastel para ela, um pastel para o filho. E aí um senhor começou a conversar com ela, falou que numa das empresas de ônibus da cidade, que eles estavam precisando de pessoas para fazer limpeza nos ônibus de madrugada. E ela aceitou, ela foi até lá, se ofereceu para fazer a limpeza
de madrugada em vários ônibus, dezenas de ônibus. Essa limpeza não era só interna, era lavar os ônibus por fora, limpar por dentro. Nisso, ela acabou deixando o filho morar com uma amiga por um período, porque ela passava as noites fora de casa fazendo essa limpeza. E aí ela viu que essa história de lavagem de veículos que estava começando a dar um respiro financeiro para ela. Até que ela foi no posto de gasolina, se ofereceu, viu que eles tinham uma estrutura de um poço artesiano, já tinha a VAP, as bombas necessárias para a realização dessa função e que não tinha ninguém aproveitando essa ideia. Ela se ofereceu para trabalhar no posto, aonde eles entrariam com espaço, ela com trabalho, e ela ganharia 50% de cada lavagem. Ela cobra R$16 para fazer essa lavagem. Cada carro que ela recebe com um sorriso, com Deus te abençoe, que o seu dia seja especial, ela ganha R$8 por um serviço extremamente cansativo. Ela poderia estar reclamando que os obstáculos da vida apareceram, fecharam portas, que ela estava passando por um momento difícil, um serviço, uma ocupação complicada, mas ela olhou para aquilo com tanta gratidão, como uma oportunidade que ela tinha de logo poder estar dando uma qualidade de vida para o filho novamente, logo ela poderia estar alugando um lugar decente para ter a sua vida novamente, que para ela aquilo era uma conquista de muito orgulho. E quando a gente irradia a luz, começa pela luz da gratidão. E se na sequência veio a luz do crescimento, ela se resignou muito com tudo isso. E olha onde essa luz atingiu. Assim como ela me recebeu com um sorriso amoroso e verdadeiro, ela recebeu uma outra senhora que estava procurando desesperadamente uma cuidadora de idosos para cuidar de uma mãe acamada. E aí veio o convite. Quem hoje é essa cuidadora de idosos? A Cristina. Ganhando um salário razoável, ela fica às noites, todas as noites, com essa senhora, sendo a cuidadora de idosos. Conseguiu levar o filho dela para morar nessa casa. Essa senhora está pagando escolinha para ele. Ela continua, durante o dia, lavando 30, 40 carros para ganhar R$8 por cada um. Olha a resignação dessa moça. Com as provas que a vida lhe colocou no caminho, ela construiu o grandioso edifício do seu ideal. E com a resignação que ela foi passando por tudo isso, a luz dela foi brilhando. Foi irradiando a todos à sua volta com esse ensinamento. E olha as portas que se abriram. Que possamos ser luz como essa moça, aceitar com gratidão as dificuldades que a vida nos impõe. Que todas as vezes que a dificuldade é aceita com gratidão, é prova cumprida, é prova vencida, é aprendizado, é evolução, é crescimento. E certamente estaremos cumprindo esse papel. Aprendemos, nos modificamos, que é a frase do evangelho dessa noite, construir realmente uma cidade sobre o monte, que é essa nossa construção interior. Se a base for realmente forte, bem estruturada, é aí que nós começamos a irradiar luz, não só para os nossos sonhos, mas para todos aqueles que cruzam o nosso caminho. E aí eu falei para ela, Cristina, eu faço questão de levar essa sua história, ter a oportunidade de levar essa sua história para mostrar que nós podemos crescer, nos solidificar com as nossas provações do dia a dia. E hoje eu estou dando esse testemunho da vivência com a Cristina, porque certamente ela foi um pouco luz na minha vida. De olhar e falar, meu Deus, talvez quantas oportunidades a mais
que eu estou tendo nesse momento que ela. Quantas coisas boas tem na minha vida. Olha como essa edificação interior dessa moça, em cima das dificuldades, fez com que ela emanasse uma luz linda e verdadeira, que me contagiou. E que eu espero que contagie a cada um que esteja ouvindo neste momento. Que possamos aproveitar essas luzes de edificações verdadeiras para iluminar, muitas vezes, a escuridão momentânea da nossa vida. Que várias Cristinas cruzem o nosso caminho constantemente e que nos tornemos também Cristinas para iluminar N pessoas que passam no nosso dia a dia, com sorriso, com motivação, com gratidão. Assim como ela faz com cada pessoa que passa por lá e lava seu carro. É sempre um Deus te abençoe, que a felicidade siga contigo durante esse dia, que você consiga tudo aquilo que você mais almeja para esse dia. Olha isso, uma pessoa simples, que a vida tirou quase tudo por um momento, mas que não tirou esse brilho, essa luz verdadeira. E que os obstáculos a edificaram, sim, numa pessoa mais forte. E que iluminou a vida dessa senhora. E olha como a luz volta. A luz é um grande refletor. Se ela bate numa parede clara, se ela bate num espelho, se ela bate num vidro, ela volta para cada um de nós. Que sejamos luz, que iluminemos a todos com motivações, com sentimentos bons, hoje e sempre. Que possamos ter uma semana abençoada e que possamos cada vez mais seguir a missão dos discípulos que Jesus nos confiou. Levar seu evangelho, não apenas em forma de palavras, mas em forma de atitudes, de práticas, por todos os cantos por onde passemos. Uma ótima noite a todos. Obrigada mais uma vez pela oportunidade de estar com cada um de vocês. Boa noite.